Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a morte. A morte em um filósofo alemão chamado Martin Heidegger. O tema dessa semana, que é a semana 2 do PET 3, vai trazer para nós um texto um tanto quanto complicado, né? Eu reconheço que ele é complicado, eu tive que ler ele umas 2 ou 3 vezes, mesmo já tendo lido algumas coisas do Heidegger. Então eu vou pedir que você preste bastante atenção na minha explicação. Vou também explicar as atividades que vêm em seguida, mas eu espero que você se concentre bastante para você conseguir compreender o que ele está dizendo. Então, antes de começar a falar propriamente da morte, é preciso falar de um termo que ele usa. O termo é o Serai, ou Dasein em alemão. O que isso quer dizer, né? O Serai é o ser, ou seja, é uma forma de existência que se vê no mundo onde a gente vive, mas que não sabe como chegou. Ele mesmo não é a causa da própria existência, né? Ninguém é a causa da própria existência. A gente ganhou a existência de alguém, né? dos nossos pais, por exemplo. E a gente está jogado no mundo, a palavra é essa mesmo, você está jogado em um mundo, que você não sabe como chegou, não sabe para onde vai, então está aí. A única certeza que você tem é que você está no mundo, junto com o mundo. Você é um ser que está aí no mundo. É isso que quer dizer o Dasein de Heidegger, ou é isso que quer dizer o ser aí de Heidegger. Deu para compreender isso que eu quis explicar? Sem compreender essa ideia do ser aí, você não vai conseguir compreender o que ele diz sobre morte. Então, se você conseguiu compreender esse conceito do ser aí, né, do ser no mundo, você consegue também compreender que a morte, ou o deixar de ser, já é uma possibilidade que está no seu ser desde o momento em que você passa a existir. Vou tentar explicar isso de uma maneira diferente. Todos nós sabemos que a morte é uma possibilidade todo dia, toda hora, para qualquer pessoa, certo? É possível que você morra, em outras palavras, a qualquer momento. Então, o ser já traz consigo a possibilidade de morrer. O ser aí traz consigo a possibilidade de não poder mais ser aí. Vou repetir. O ser que existe no mundo, que está jogado nesse mundo em que nós vivemos, ele existe, sem saber de onde veio nem para onde vai, sem saber se a vida tem mesmo um sentido ou não, e ele traz consigo, já está dentro dele, dentro de mim, dentro de você, que a partir do momento em que nós começamos a viver, começamos a existir nesse mundo, nós temos também a possibilidade de deixá-lo, né? A possibilidade de deixar a vida. Ou, em outras palavras, a possibilidade de morrer. Então, ser aí traz consigo a possibilidade de não poder mais ser aí. Eu sei que é complicado, né? É um jogo de palavras que traduzida para o português fica difícil. Mas a ideia em si ela é também complicada. Mas quando nós pensamos, por exemplo, no jeito que ele explica em outro momento do livro dele, a gente compreende de uma maneira mais fácil. Então o que eu disse para você é que quando você é um ser aí no mundo, você tem consigo a possibilidade de não ser, né? O que ele diz é Der Tod ist eine Weise zu sein. Isso quer dizer, né? A morte é um modo de ser, é uma maneira de existir. Então veja bem, quando ele diz isso, o que ele está querendo dizer é que a partir do momento em que você existe, existe também a possibilidade de você deixar de ser, de você não mais existir, ou melhor dizendo, de você morrer. Esse é o primeiro assunto e a primeira explicação que você tinha que compreender para que a gente possa continuar a explicar o texto que está aí no seu PET. Então, a partir do momento que você admite
ou que você compreende e reflete sobre a ideia de que quando você é no mundo, você traz consigo a possibilidade de um dia deixar de ser, você compreende, ou você sente, melhor dizendo, angústia. Porque você sabe, sendo, que um dia você vai deixar de ser isso que você é agora. Então, a angústia diante da existência, ela é muito comum para quem reflete sobre a vida. E quem reflete sobre a vida não pode deixar de refletir também sobre a não-vida, ou a morte, né? Um modo diferente de ser, como nos diz Heidegger. Essa angústia não é a angústia, por exemplo, tratada na psicologia, né? Ela não é uma doença. Ela é um sentimento que toda pessoa tem desde que ela pare para pensar sobre a vida e se pegue pensando que é alguém que existe, mas que um dia vai deixar de existir. A angústia é o sentimento que você tem diante de uma vida, diante de uma existência num mundo estranho para você, de um ser aí, que você não sabe de onde veio nem para onde vai, e que você se sente como um náufrago, né? Você se sente como alguma pessoa que está dentro d'água tentando se agarrar em alguma coisa para não afundar, mas que tem a certeza que não vai conseguir se salvar, porque a morte é o fim de tudo que existe. Então, veja bem, a ideia da angústia em filosofia, mais especificamente na filosofia existencialista do século passado, do século XX, que é onde está a filosofia de Heidegger, que nós estamos estudando nessa aula, ela nos coloca a angústia como um sentimento de que eu sei que um dia eu não mais serei. Então, olha só, recapitulando, para a gente ir para a nossa terceira ideia. A primeira ideia é de que você é um ser no mundo. E você é um ser no mundo, e que não sabe de onde veio, nem para onde vai, e a sua vida não tem sentido nenhum. Você só está aí. Você é ser aí. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, sendo um ser que aí está, você tem a possibilidade de não estar mais, de não ser mais, né? Como ele disse, a morte é um modo de ser, de deixar de existir. Então nós temos a primeira ideia, você está no mundo. A segunda ideia, você pode deixar de existir. E a terceira ideia, nós temos angústia por isso. E ao termos angústia por saber que nós um dia não mais seremos, essa angústia nos faz negar a morte. E quando você nega a morte pelo medo de um dia não ser mais, você está vivendo, para Heidegger, de um modo inautêntico. Você está vivendo negando algo que é muito claro e que é óbvio. Ora, se você existe, você deixará um dia também de existir. A primeira questão pergunta para você aí de uma maneira muito simples, de acordo com o texto, o que é a morte? Ora, como eu expliquei, para Heidegger, se você considera a morte como deixar de ser, é exatamente isso que ela é. A morte é a possibilidade de deixar de ser. É a única possibilidade de deixar de ser. Para falar como Heidegger, então, a morte é quando o ser aí, que você já sabe o que é o ser no mundo, o ser aí, ele se torna um ser que não pode mais ser aí. Né? É quando o ser aí não pode mais ser aí. É quando cessa a sua existência. É isso que é a morte em Heidegger. A questão 2 está pedindo para você falar sobre dois termos, né? É o incondicionalidade e insuperabilidade. É estranho porque ele não está pedindo para você explicar o que é ele no texto. É para você pesquisar qual é a definição. Então você olha um dicionário aí em casa, na internet, e faz essa questão, beleza? A questão 3 é muito interessante, bastante profunda, né? E está perguntando para você o seguinte, o que quer dizer quando no texto você lê um pensamento do tipo que a morte é uma experiência antecipadora?
Vamos tentar compreender isso, né? Porque no texto, na verdade, está escrito que a morte é uma experiência vivida. E não é estranho? Como é que a morte pode ser uma experiência vivida? Ela pode ser uma experiência vivida, ou seja, uma vivência na reflexão e na meditação. Ora, quando a gente vê ao longo da nossa vida a morte de pessoas que a gente ama, porque isso nos impacta mais. A gente vê morte toda hora, só ligar a televisão. Mas quando tem uma morte mais próxima de nós, e ela nos impacta mais, ela nos leva a refletir sobre aquilo. E ela pode nos levar a um caminho de reflexão que vai culminar numa meditação sobre a nossa própria morte. Um dia morreremos, certo? Um dia morreremos. E quando você reflete sobre a própria morte de uma maneira mais profunda e sistemática, você se debruça sobre aquele pensamento, você tem uma experiência vivida, né? Você está em vida pensando sobre aquilo, que antecipa a sua sensação de morte. Antecipa ao ser aí a sua possibilidade de não poder mais ser aí. Espero que tenha ficado claro isso, né? Vou tentar melhorar um pouco para você entender. Quando você reflete sobre a própria morte, você está antecipando essa possibilidade. Um dia todos morreremos. Tem gente que não gosta de pensar, né? Fala que é eterno, que nunca vai morrer, que é imortal, alguma coisa assim. Mas o que importa, para a gente entender agora, é que quando a gente não pensa na morte, nós estamos negando algo que é mais óbvio. Então, quando você reflete sobre a morte, você está antecipando, ou seja, você está trazendo antes que chegue a possibilidade de não existência. A questão 4 é para você descrever algumas sensações provocadas pela morte. Veja bem, eu li o texto, como eu disse, 2 ou 3 vezes, e não achei no texto nada que diga sobre todas essas sensações. Mas é lógico que você pode falar delas, porque uma hora ou outra você vai ter contato com elas. Então não é para você se basear no texto, é para você fazer a partir da sua reflexão. Eu vou tentar te ajudar nisso. A primeira sensação é a da angústia, e que eu já expliquei. Em rápidas palavras, a morte nos traz angústia em filosofia, porque você tem com a morte a certeza de que você um dia não vai ser mais. Então o que você vai fazer ao longo da sua vida até a sua morte chegar? Isso é angústia. O que eu vou fazer da minha vida? Certo? Os gregos diziam, na verdade Sócrates dizia, que viver é aprender a morrer. Como que você quer a sua morte, né? A sua morte vai ser um reflexo da sua vida. O segundo sentimento que a morte provoca é o medo, né? Isso é óbvio. E se você perguntar para qualquer pessoa assim que não tem uma profundidade filosófica, ela vai dizer que a morte causa medo. Mesmo em quem estuda a morte, né? A morte causa medo. Por que causa medo, hein? Isso eu vou te perguntar. Por quê? Porque ela é desconhecida? Porque nós não sabemos como é deixar de ser? Porque nós vamos estar definitivamente sozinhos, né? Vamos ter que passar por esse momento sozinho, não tem jeito. Porque ela é um mistério? Por que nós sabemos o que vem depois? Por que a morte nos causa medo? A letra C fala de renúncia. A morte nos causa um sentimento de renúncia. E por quê? Porque diante da possibilidade verdadeira, real, que é morrer, nós renunciamos a muitas coisas, né? Quantos e quantas histórias e filmes e livros nós vemos de pessoas que diante da própria morte renunciam a tudo que fizeram, né? A gente renuncia aos bens materiais, renuncia ao dinheiro, renuncia às relações mesquinhas que a gente mantém ao longo da vida, renuncia a coisas pequenas. E a forma mais sublime de renúncia é quando você renuncia à própria vida, né? Como é o caso, por exemplo, de quem dá a própria vida para salvar alguém, né? Essa é a renúncia mais sublime diante da morte. A morte nos coloca isso. Você
vai voltar para o pó do que foi feito. Então nada mais importa, né? No entanto, eu gostaria de lembrar vocês que existem certas renúncias que não valem a vida. Ou seja, diante da morte, existem certas renúncias que nós não devemos fazer. Por exemplo, quando você renuncia à verdade diante da morte. Isso não deveria existir. Ora, a verdade é muito maior do que a morte. Então, como foi o caso de Jesus e como foi o caso de Sócrates, diante da morte, diante da escolha de ou morrer ou dizer a verdade, o que escolheram? Escolheram a verdade, renunciaram à vida. Certo? Ficou claro? Há certas coisas que diante da morte não se renuncia. E o sentimento da perda? Porque está claro que com a morte nós rompemos a ligação que a gente tem com a vida. E nisso nós perdemos tudo. Né? Vou repetir, nós perdemos tudo. Nós perdemos as sensações, nós não vemos mais nada, não ouvimos, não sentimos cheiros, a gente não tem mais conhecimento. Tudo o que nós temos em vida, ele é perdido. Mas será que existe algo que não é perdido no momento da morte? Será que é assim mesmo quando os gregos dizem que viver é aprender a morrer? Será que na morte nós ainda conseguimos carregar algo que nós não perdemos? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que é um tema difícil, mas se esforce, tá? Como eu disse no vídeo da disciplina, se você conseguir ter disciplina agora, você vai levar isso pro resto da sua vida. Isso é um ganho inestimável. Então, até a próxima aula e façam as atividades. Um abraço.